Muito bem, dando sequência ao nosso podcast sobre as 12 Noites Santas segundo a Antroposofia, vamos agora falar da primeira Noite Santa. A primeira Noite Santa, ela ocorre desde o pôr do sol no dia do Natal, no dia 25 de dezembro, até o pôr do sol do dia seguinte, do dia 26 de dezembro. Durante as Noites Santas, nós vamos ter a oportunidade de receber dádivas e graças do universo. E essas dádivas e essas graças, elas podem ajudar muito no nosso processo de crescimento, de evolução espiritual, de desenvolvimento como seres humanos. E a primeira constelação dessa primeira Noite Santa é a constelação de Peixes. A constelação de Peixes, ela é uma constelação que representa o próprio ser humano, o Antropos, do qual nós estamos falando. Esse ser humano, no início da sua jornada, ele não é dotado da sabedoria. Ele precisa de sabedoria para se desenvolver. É isso que forma a palavra antroposofia, a sabedoria sobre o ser humano. No início da sua jornada, o ser humano, então, ele é agraciado com a liberdade. É a partir da liberdade das suas escolhas que o ser humano vai fazer os seus aprendizados para traçar toda a sua jornada evolutiva. E ao final dessa jornada, onde nós vamos de seres humanos para anjos, de anjos para arcanjos, de arcanjos para arqueus, de arqueus para Exousia ou Elohim, para Dinamis, espíritos do movimento, para Quiriótetes, espíritos da sabedoria, as dominações, para Tronos, os espíritos da vontade, as potestades, para os querubins, espíritos da harmonia, e para os serafins, espíritos do amor. Nós vamos depois ainda um passo adiante para nos tornarmos a 10ª hierarquia dentro destas hierarquias espirituais. O destino do ser humano, então, é se tornar um ser da liberdade e do amor. Num primeiro momento, nós só temos a liberdade, mas o amor se manifesta através da hierarquia para que a gente possa, em liberdade, fazer as escolhas pelo amor e a partir daí evoluir. Vamos pensar no que a gente já falou um pouquinho antes, que os serafins, que são os espíritos do amor, eles têm um espelhamento no nível inicial também das hierarquias, que é no anjo da guarda. Então, o nosso anjo da guarda é um ser que manifesta plenamente esse amor dos serafins nas nossas vidas individuais para ajudar na nossa evolução. E todos os outros seres da hierarquia também vão manifestar esse amor. Mas é fácil de ver nesse exemplo, desse espelhamento, como a gente já usou como referência antes. Então, qual é a nossa tarefa como seres humanos no início dessa escada, no exercício dessa liberdade ou livre-arbítrio, que é como a Bíblia vai tratar essa faculdade que o ser humano tem de liberdade? E por que ela se relaciona com a constelação de Peixes? Se a gente pensar na constelação de Peixes, vamos ver se eu consigo fazer, elas são 2 peixes, um para cima e outro para baixo, e eles formam um círculo. Esses 2 peixes, eles vão representar as 2 forças adversas que atuam na evolução humana. As polaridades entre 2 forças involutivas que atuam na evolução humana. Essas 2 forças na antroposofia são denominadas de Lúcifer e Ahriman. Na linguagem católica cristã, melhor dizer, na linguagem cristã,
Essas duas forças, elas são chamadas, a primeira também de Lúcifer e a segunda de Satã ou de Satanás. Satã ou Satanás é o julgador, ou o acusador, aquele que vai cobrar do ser humano o seu karma, o resultado das suas ações. E de outro lado, nós temos Lúcifer, que é quem nos deu essa liberdade. A gente tem isso muito claro na Bíblia, no exemplo de Adão e Eva com a serpente. A serpente é esse Lúcifer, o tentador, que nos faz, como seres humanos, humanidade, comermos do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. E esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele vem junto com essa dádiva da liberdade. Para que a gente possa conhecer o bem e o mal, a gente tem que fazer escolhas, experimentar as escolhas que nos trouxeram bem e as escolhas que nos trouxeram mal na vida. Então, nessa polaridade entre um tentador que acena com uma liberdade e quer com essa liberdade não o nosso bem, mas apenas nos desviar dos nossos caminhos, é que a gente tem que lidar num primeiro momento, e num segundo momento a gente tem que lidar com as consequências, tanto dos nossos acertos quanto dos nossos erros. E quando forem os erros, a gente é cobrado por esse outro ser aqui. Nós temos muito o que falar disso. A ideia de todo esse conhecimento é que a gente vai pincelando gradualmente esse conhecimento, e é necessário que muitas imagens sejam formadas para que esse conhecimento seja verdadeiramente assimilado. Então, existem essas polaridades, e isso é representado pela constelação de Peixes, dessa maneira. E imagine que nesse gap, nesse vazio, nesse centro entre os dois peixes, o que a gente tem que fazer que gradualmente se manifeste, vindo desse imanifesto, desse vazio, é que gradualmente vá surgindo uma força crística, e que essa força crística se manifeste na nossa personalidade humana, no nosso pequeno eu, terreno e temporal, que normalmente é chamado de ego, e que é também a nossa mente, ou a nossa mente inferior, dependendo de algumas linguagens, porque a mente é, na realidade, o centro do ego. E esse ego só existe enquanto a gente está num corpo físico. Por isso essa relação tão forte, tão intrínseca entre corpo e mente. O corpo é a morada do ego, e o centro da morada desse ego no corpo é a mente. Então, gradualmente, o nosso processo evolutivo é fazer com que essa força do Cristo se manifeste na nossa personalidade humana. E aí, essa constelação de Peixes, ela tem diferentes representações em diferentes períodos da história da humanidade. Eu já trouxe aqui época greco-romana, é o quarto período cultural pós-atlântico, que veio de 700 a.C. até 1413 a.C. Nessa época, prevalecia a constelação de Áries, a constelação que representa o Cordeiro. Mesmo nela, os peixes, ou o peixe, a palavra ictus, quer dizer peixe em grego, e também é um acrônimo para o Jesus Cristo Rei dos Judeus, o INRI em latim. E
os cristãos, no início do cristianismo, muitos deles se relacionavam e se identificavam a partir desse símbolo do peixe, porque esses cristãos eram cristãos esotéricos, eram cristãos iniciados, cristãos que faziam parte das escolas de mistério à época, das escolas de desenvolvimento espiritual, das escolas que traziam todo o conhecimento invisível, esotérico, que só pode ser absorvido diretamente através das faculdades clarividentes, que ao longo de todas as épocas houveram seres humanos clarividentes que puderam compartilhar esse conhecimento. Esses cristãos que faziam parte desse movimento esotérico, eles são o que se chama de iniciados. Como iniciados, eles estavam antecipando, já na época greco-romana, na época de Ares, eles já estavam vivenciando aquilo que a humanidade está vivendo agora, no período que vai de 1413 até 3570. É um período que é precisamente um período dos mistérios da vontade, um período dos mistérios sobre o conhecimento do bem e do mal. Um período que a antroposofia chama do desenvolvimento da alma da consciência. Na época greco-romana, a humanidade ainda estava desenvolvendo a sua alma do intelecto, a sua alma intelectual. Então foi ali que a história do pensamento humano encontra um novo patamar com a vivência de com a vida de todos os filósofos, a grande transição entre Platão e Aristóteles. Platão ainda era clarividente, ele é o último representante da clarividência como instrumento de acesso da realidade através da filosofia ou de um filósofo, e Aristóteles, ele já é o primeiro representante de uma filosofia que vai trabalhar só a partir de conhecimentos desenvolvidos através do intelecto, com acesso ao que a gente pode ter através dos 5 sentidos. Então essa era uma época diferente. Esses primeiros cristãos, eles ainda mantinham essa capacidade clarividente e eles eram iniciados. Então eles já estavam vivendo todos os grandes desafios dos mistérios da vontade e da luta do bem contra o mal e da vivência do bem contra o mal nas suas biografias. É por isso que a gente tem, nesse início do cristianismo, os apóstolos todos que foram crucificados como Cristo, tiveram sempre mortes violentas, histórias difíceis. A gente tem também todos os outros líderes, pais do cristianismo, patriarcas do cristianismo, nessa época, e santos, vivendo grandes dificuldades. A gente tem a história dos cristãos escondidos nas catacumbas e fazendo reuniões nas catacumbas em Roma. Eu tive ali mais de uma vez, saí a pé do Coliseu e fui até as catacumbas, e o símbolo do peixe nas catacumbas é muito presente, porque é esse grupo de cristãos ainda clarividentes, então iniciados à sua época, que dão um grande impulso ao cristianismo naquele momento. Eles viveram todas essas dificuldades. Essa capacidade clarividente desses cristãos, ela dura até mais ou menos o ano 300 depois de Cristo. No ano 300 depois de Cristo, esses cristãos perderam a capacidade de ver auras.
que era a última reminiscência da clarividência. E ao ver a aura, que é uma coloração no corpo astral do ser humano, ou ao ver um ovo, que é a representação da forma do corpo astral do ser humano, e as luzes, as cores, e uma modificação constante ali dentro, esses antigos cristãos sabiam que existia uma vida antes da encarnação terrena e uma vida posterior à encarnação terrena também. Naquela época, a igreja predominante, a igreja católica, não havia ainda abolido o conceito de reencarnação e karma. Enfim, então esse símbolo de peixes e essas vivências da era de peixes já se manifestava para esses iniciados dessa época. O que é um iniciado? Um iniciado é aquele ser humano que tem acesso a conhecimentos e vivências espirituais e é capaz de compreender as leis do karma e as leis espirituais. Então esses cristãos eram capazes ainda de fazer isso naquela época. Vamos agora, essa é uma imagem que eu quis trazer a respeito da época de peixes e também já trazer o conceito de iniciação, porque é isso que a gente vive hoje. Na nossa era, que é a era de peixes, a gente vive toda essa dificuldade do conflito com o bem, do conflito, da luta do bem contra o mal, e a nossa vontade ela é colocada à prova o tempo todo, para que a gente faça em liberdade uma escolha através desta vontade pelo bem, para que a gente possa evoluir. Então, nessa noite, que é a primeira noite santa, a gente vai receber como dádivas, graças e bênçãos das hierarquias espirituais se manifestando através da constelação de peixes. A gente vai receber as forças de coragem, as forças da vontade para nos posicionarmos com retidão em relação à vida, para nos posicionarmos com retidão nessa difícil batalha entre o bem e o mal, nas difíceis escolhas que nós temos que fazer entre o bem e o mal. Essa é a grande oportunidade que a gente tem nessa primeira noite. Muito obrigado. Desculpa para quem vai ver esse vídeo sem a edição ainda, em função da vontade de postar ele rapidamente. Mas eu vou continuar aqui. Eu me lembrei o que eu tinha preparado para falar sobre essa era de peixes. Então vamos aproveitar que a gente está falando das 12 noites santas e começando pela constelação de peixes, e vamos tratar um pouquinho dos nossos desafios atuais como humanidade. Eu estava falando dessas duas forças polares, de Ahriman e de Lúcifer, e o que a antroposofia vai nos indicar é que nós temos forças suficientes através da nossa conexão com Cristo para não só superar essas forças, mas até mesmo redimi-las e colocá-las novamente no seu lugar a favor da evolução e não contra a evolução. A gente pode, com a nossa conexão com o Cristo, superar a influência dessas forças e redimir a influência e redimir essas forças. E na realidade essa é a nossa tarefa evolutiva, é o nosso dever evolutivo. A
gente precisa fazer isso. Porque se a gente não fizer isso agora que a gente pode, nessa época de peixes, nessa nossa encarnação atual, na encarnação atual dos nossos filhos, dos nossos netos, de todas as gerações vindouras, se nós não fizermos e se eles não fizerem isso, tudo vai se tornar muito mais difícil, porque o momento para desenvolver essas forças crísticas e superar a influência dessas forças adversas é agora. E caso a gente não supere essas forças adversas, existem outras duas forças adversas muito mais poderosas do que essas duas, e que nesse estágio da nossa evolução a gente não tem o poder para superar, nem para redimir. E a gente só pode lidar com elas porque nesse momento da evolução, em que a gente não tem forças para superá-las ou redimi-las, a sabedoria divina fez com que elas só atuem indiretamente na evolução humana. Elas atuam através de Lúcifer e atuam através de Ahriman, principalmente através de Ahriman. Ahriman é aquele a quem a Bíblia chama de o príncipe do mundo. Em tradições esotéricas de outras linhas são os arcontes. Arconte em grego quer dizer príncipe. E é daí que vem essa palavra príncipe do mundo. Parte da Bíblia foi escrita em grego. Esse é o ser responsável pelo materialismo no mundo, enquanto Lúcifer é o ser responsável pela falsa espiritualidade. E se a gente não conseguir lidar com eles, essas outras forças que atuam indiretamente na nossa evolução podem, atuando através deles, causar destruição e estragos enormes na nossa alma e até no nosso espírito. Essas forças podem fazer com que a nossa alma venha a morrer no futuro. E essas forças podem fazer com que partes do nosso espírito sejam roubadas e utilizadas para o fim de criar uma realidade, que é uma realidade de um processo, eu vou chamar de evolutivo, mas que é involução comparado ao que é a nossa verdadeira evolução, mas é um processo que sai da evolução normal e ele é um processo de muita dor, muito sofrimento, muito ruim, muito atraso, que a gente não deseja de forma alguma que aconteça conosco ou com qualquer outra pessoa, principalmente com as pessoas que a gente ama. Então, o nosso desafio nessa atual era de peixes é que a gente possa colocar Lúcifer e Ahriman no seu devido lugar. O Cristo em nós é capaz de colocar Lúcifer dentro de um local distante, acima nas dimensões espirituais, e colocar Ahriman abaixo, no seu local na Terra, onde ele não causa mal ao ser humano. E se a gente não fizer isso, essas outras duas forças que se chamam Asuras, Surya em sânscrito quer dizer sol. O A, a letra A, aí ela serve como negação. Então, Asuras ou Asuras são aqueles que são contrários ao sol, contrários ao Deus solar, contrários ao Cristo. E são forças muito poderosas,
porque elas atuam do nosso inconsciente, controlando coisas que nós não somos capazes de controlar com a nossa mente consciente, com o nosso subconsciente, e aí a gente fica totalmente à mercê delas. Os asuras aí são os oponentes dos arqueus também. Os anjos atuando no nosso pensar são os oponentes de Lúcifer. Os arcanjos atuando no nosso sentir são os oponentes de Ahriman. E os asuras atuando na nossa vontade, eles são os oponentes dos arqueus, que atuam no nosso inconsciente. Lúcifer, então, ele atua contra os anjos porque ele é um anjo caído. Ahriman atua contra os arcanjos porque ele é um arcanjo caído. E os asuras atuam contra os arqueus porque eles são arqueus caídos. É assim que funciona. Existe uma hierarquia de luz, existe uma hierarquia de sombra, uma hierarquia decadente, retrógrada, que se torna então a hierarquia dos adversários do homem. Então, eu expliquei os asuras, que é a primeira dessas forças que só atua indiretamente hoje e através de Ahriman na evolução terrena. E existe uma outra força muito pior, que é uma força já da segunda hierarquia, no nível dos Elohims, que é a força do que a Bíblia chama de Sohat, ou a besta de 2 chifres, que aparece no Apocalipse de São João, e que é relacionada ao número 666 na Bíblia. Esse ser, ele é um ser que nasce junto com o Cristo no início da criação e é o grande oponente do Cristo cósmico, no Cristo na sua forma de manifestação e na sua dimensão mais elevada. E esse ser que é Sohat, o grande dragão negro do Sol, ele está nesse nível muito poderoso dos Elohims. E a gente pode ver a sua forma de atuação indireta em todos os fenômenos climáticos catastróficos, em todos os terremotos, enchentes, erupções vulcânicas, em todo lugar que há um desequilíbrio na natureza, em todo lugar que há um desequilíbrio no clima, a gente pode ver a atuação desse ser, que já pode atuar na dimensão terrena, mas não diretamente na alma do homem, mas já pode causar uma série de destruições na vida humana, atuando indiretamente. E aqui eu quero dar um exemplo de como é que isso acontece, dessa atuação indireta. A antroposofia e também os Vedas, todas as ciências iniciáticas, vão nos indicar que é o desequilíbrio na consciência do ser humano que vai gerar o desequilíbrio nas forças da natureza. Então, quanto mais baixo o nível de consciência do ser humano, mais ele vai criar uma baixa consciência coletiva. E é essa baixa consciência coletiva que será responsável por todos esses trágicos eventos de desequilíbrio das forças da natureza. Para que isso fique claro e conectado com o que a gente veio falando até então, de novo a gente tem o nível do físico, do etérico, do astral e do eu. Quando a gente fala de eu ou de espírito, a gente está falando também de consciência. Então, esse nível do eu, que é o nível dos Elohim, é também o nível da consciência individual do ser humano. E é nesse nível que a gente deveria
dentro de um processo normal, já estar. A gente deveria ter mais consciência. O nosso processo atual é o do desenvolvimento da alma da consciência ou alma espiritual. Ela recebe esses dois nomes porque num dos níveis a consciência se manifesta na alma e depois essa consciência já vai se manifestar no nível do espírito. Então, se a gente não desenvolve a nossa porção espiritual, se a gente não traz e não desenvolve todas as nossas forças da alma de maneira adequada, para que o espírito possa se manifestar plenamente na nossa alma e que seja também o espírito se manifestando como consciência na nossa constituição, a gente vai gerar um nível de consciência abaixo. E é esse nível de consciência abaixo que vai fortalecer o adversário dos Elohim, que é Sohat. Se a gente desenvolve o nosso nível de consciência adequadamente, a gente fortalece esse nível do Elohim. E aí, essa alta consciência individual, se ela existe em muitas outras consciências, criando então um alto nível de consciência coletiva, todos os desastres, todas as destruições poderiam ser evitados. Eles só não são porque essas forças destrutivas, elas tomam esse lugar e elas, atuando a partir desse nível poderoso da segunda hierarquia, podem criar esses desequilíbrios na Terra. É muito claro em todas as ciências iniciáticas que existe um trade-off, existe um balanço, existe uma escolha. Se a evolução não ocorre pelo desenvolvimento da consciência, a evolução vai ocorrer através de destruição. Quanto maior a consciência do ser humano, menor a destruição, tanto na sua vida individual quanto na vida da humanidade como um todo. Então, resumindo, é esse o nosso grande desafio nessa era de peixes, que a gente possa desenvolver a alma da consciência, ou alma espiritual, que isso significa fortalecer a presença do Cristo no nosso espírito, na nossa alma. E com isso, superar as influências das forças de Ahriman e Lúcifer, para que a gente esteja livre das influências indiretas e muito, muito destrutivas dos Asuras e de Sohat. Os Asuras podem destruir a nossa alma, atuando através do inconsciente, destruindo a nossa vontade. E Sohat pode destruir parte do nosso espírito. E aí dificultar grandemente a nossa evolução também. E aí eu vou aproveitar para trazer um gancho muito importante para tudo que a gente vai falar aqui nas Noites Santas, mas para mim também como base de todo o conhecimento antroposófico e dos Vedas sobre a evolução. Nós temos 3 forças na alma: o pensar, o sentir e o querer. E quando eu digo que o espírito tem que fortalecer essas forças da alma para o desenvolvimento da alma da consciência ou alma espiritual, pode-se dizer que o que a gente está fazendo é transformar o pensar numa fé objetiva, numa fé baseada em conhecimentos espirituais, que são um verdadeiro norte de sabedoria para a nossa compreensão da realidade. Todas as nossas certezas, elas têm que se basear num conhecimento verdadeiro e não em dogmas de fé. A verdadeira fé, ela é baseada em conhecimento verdadeiro. E a fé se manifesta no nosso pensar, e no nosso pensar quem atua, no caso, são os anjos, para transformar o nosso pensar em fé. Então, os nossos grandes auxiliadores para o desenvolvimento de uma forma de pensar espiritualizada são os nossos anjos da guarda,
porque eles são dessa dimensão espiritual e eles são conectados conosco. A segunda força na alma para a gente desenvolver é a força do amor. Essa força do amor está relacionada com os arcanjos. O amor é que une os povos. O amor é que une as famílias dentro desses povos. E são essas forças do amor que a gente tem que desenvolver na alma para transformar o nosso sentir. O nosso sentir, que hoje é poluído por diversas emoções, que são forças polares, antagônicas, paixões, atrações, repulsões, chegando no limite da pior delas, que é o ódio. Todas essas forças negativas, que são chamadas de emoções, sentimentos negativos igual emoções. Todas essas emoções têm que ser transformadas num único sentimento, que é o amor. Essa é a força na alma que a gente tem que desenvolver. E por fim, na nossa vontade, no nosso querer, a gente tem que transformar isso numa vontade que é uma vontade totalmente alinhada com a vontade divina. Seja feita a vossa vontade, como é dito no Pai Nosso. No Pai Nosso a gente diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A gente está pedindo então para que os nossos pensamentos sejam santificados. Venha a nós o vosso reino, é esse reino do amor que vive no sentir, e seja feita a vossa vontade. O Pai Nosso traz esse conhecimento esotérico na sua própria e sábia estrutura, como um presente de Deus para nós na oração que o próprio Cristo nos ensinou. Mas então, nesse nível dessa vontade, ele é um nível mais difícil de entender qual é a transformação que ele tem que ter. Porque, de um lado, é dizer que a pequena vontade humana, ela se rende, ela se entrega à vontade divina. Mas, de outro lado, é dizer que essa vontade humana, esse querer humano, ele tem que se transformar em esperança. Porque nesse nível tão profundo, o que tem que acontecer é a transformação do mal em bem. E essa transformação do mal em bem, ela vem conectada com um sentimento de esperança, de que todo o mal que se manifesta nas nossas vidas, ele um dia seja transformado numa alavanca, numa ferramenta, num impulsionador da nossa evolução. E com isso, esse mal estará sendo redimido, e este mal estará sendo transformado em bem. Então a esperança é essa força que existe de aceitação do nosso destino, que hoje em dia está muito em moda a gente falar de resiliência, né? A resiliência é um aspecto superficial desse conhecimento profundo espiritual, de que a gente tem que aceitar plenamente o nosso destino, tem que aceitar plenamente o mal que se abate sobre as nossas vidas, desenvolvendo uma força muito elevada e muito difícil de ser desenvolvida, que é essa força da esperança, de que mesmo que seja difícil passar por tudo isso, difícil se defrontar com o karma, difícil se defrontar com o sofrimento, difícil se defrontar com os golpes do destino, difícil de se defrontar com as fatalidades, difícil de se defrontar com os reveses da vida e com todo o sofrimento que isso nos traz. Mesmo assim, mesmo com toda essa dificuldade, que a gente encontre forças a partir da sabedoria e do amor para termos esperança de que um dia
uma outra face desse mal vai se revelar. Uma outra face desse mal vai se revelar e vai mostrar que mesmo no maior mal existia algum bem. E aí a gente tem um conhecimento esotérico muito elevado, que é o conhecimento de um grande mestre, que nós vamos falar dele futuramente, chama-se Mestre Mani. Esse grande mestre, ele vem para elaborar no futuro da humanidade o ensinamento mais elevado que o Cristo nos trouxe. Amai aos vossos inimigos. Essa frase é transformada nos ensinamentos do Mestre Mani como ame bem ao mal, porque junto com o desenvolvimento desta esperança, a gente vai entender que para que o maior bem se manifeste, terá sido necessário que o maior mal se manifeste. O ser humano não é capaz de se elevar ao maior bem, de fazer a escolha pelo maior bem, se ele não for defrontado com o maior mal e se ele souber que, se ele agir pelo mal e for pego pelas garras do mal, ele vai só se transformar no mal que ele gostaria de combater. Então ele tem que fazer as opções pelo bem, para que ele possa se transformar num ser cada vez mais elevado nesse caminho de se tornar, passo a passo, um ser de cada um desses níveis dessa hierarquia espiritual, até que ele se torne um ser da 10ª hierarquia espiritual, que ainda está sendo criada. Ela não existe porque nós estamos ainda no começo da nossa escada evolutiva. Então, esse pano de fundo da esperança nos ajuda também a entender também o que a gente tem como tarefa evolutiva nessa era de peixes, e que da constelação de peixes emanam desde o início da nossa jornada as forças de coragem para que a gente possa enfrentar os desafios da vida, aprender a lidar com o mal, mais do que enfrentar, o que a gente precisa é aprender a lidar com o mal. O mal deve ser tratado com gentileza, e a gente vai ter uma longa jornada de aprendizado para entender o que é essa gentileza, né? O que fazer diante do mal, como agir ou reagir, de onde vai vir o nosso impulso para lidar com esse mal, para que a gente não fortaleça o mal em nós mesmos ou em outras pessoas, e para que a gente fortaleça o bem em nós mesmos e em outras pessoas, e a partir daí em toda a humanidade, em toda a Terra, em toda a criação. E aí, aproveitando esse grande complemento, nessa primeira noite santa tão especial, importante trazer uma outra referência de que a Bíblia, quando fala da escada de Jacó, o que ela está falando é dessa jornada do ser humano, de sair desse primeiro nível humano e para o nível dos anjos, dos arcanjos, dos arqueus e assim por diante, até chegar no nível dos serafins. Essa escada mencionada na Bíblia representa todos os níveis dessas elevadas hierarquias espirituais que estão presentes, nos auxiliando em tudo nas nossas vidas. Muito bem. Amanhã, então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a segunda noite santa. E a segunda noite santa é a noite santa em que se manifesta precisamente o nosso anjo da guarda, e está relacionada à constelação de Aquário. Então fica aqui como cenas dos próximos capítulos, ou cenas do próximo episódio, do próximo podcast. Muito, muito obrigado. E agora, como um complemento bastante importante, eu me lembrei de trazer para vocês
uma imagem sobre essa formação do universo, que está super relacionada com o papel dos querubins. O papel dos querubins em harmonizar esse pedaço do universo dentro do círculo do zodíaco, para que a evolução humana e de todos os seres que evoluem junto com a evolução humana possam evoluir, tenham as condições necessárias para a sua evolução. E a imagem é a seguinte, é uma imagem que vem dos Vedas. Essa imagem que vem dos Vedas nos traz que houve um tempo em que um poderoso Asura, que era um grande dragão, um grande demônio, estava causando grande destruição. E em função dessa grande destruição, os deuses se reuniram, porque nenhum deus, nenhum outro Devata, nenhuma outra deidade, nenhum outro ser das hierarquias celestiais podia lidar com esse dragão. E aí, Shiva tem um filho que se chama Kartikeya, e ele é o chefe dos exércitos das forças dos Devatas, o chefe em comando, the chief in command, das forças dos Devatas, das forças do bem contra o mal. E aí eu já vi versões diferentes dessa história, em que as Pleiades são a mãe de Kartikeya. E há versões também em que as Pleiades são a mãe adotiva de Kartikeya. E aí Kartikeya se desenvolve grandes poderes, e Kartikeya então luta com esse poderoso dragão e corta o dragão ao meio. Ele corta esse Asura ao meio. Porque ele não podia matar esse Asura. Não faz parte dos planos divinos essa destruição dessa força adversária do homem e da evolução. Em algum momento a gente vai ter que superar e redimir todas essas forças. Não é destruindo-as que a gente vence a batalha do bem contra o mal. E aí, ao cortar o dragão no meio, ele cria outros dois seres demoníacos, mas de menor força, que são Rahu e Ketu. Esses seres são muito conhecidos de todos nós, embora sem esses nomes e sem que a gente faça essa relação, porque eles são os dois nódulos lunares, que são planetas fantasmas. Como demônios, eles atuam na alma humana, no corpo etérico humano, e também contra o eu humano, sobre toda a nossa dimensão espiritual. Mas eles não têm corpo físico. É por isso que a gente não vê demônios manifestados fisicamente. Mas a gente vê fenômenos de obsessão, a gente vê fenômenos de possessão espiritual, e a gente vê fenômenos que essa possessão pode se tornar tão poderosa que deixa de existir um ser humano ali, e o corpo humano é uma casca, e somente seres espirituais demoníacos atuam através desse ser humano. Diferentes gradações para isso. Nós vamos ter que ter muitos episódios um dia só para falar da constituição do ser humano e dessa luta do bem contra o mal, e como isso existe no Maya interior. Existem duas formas de Maya. O Maya, onde a gente tem uma ilusão, porque a gente não vê mais, não é clarividente, e não percebe aquilo que existe
dentro da nossa alma, no pensar, no sentir, no querer, no corpo astral, no corpo etérico e no corpo físico. Há uma série de seres atuando na nossa alma, é uma batalha constante. E de outro lado, como há o Cristo e outras forças das hierarquias espirituais e outros seres, mestres, a fraternidade branca, as deidades, que eu vou falar um pouquinho, elas são seres das hierarquias espirituais. Todos esses em nosso auxílio. E existe uma outra ilusão, que é a ilusão externa, o Maya sobre as questões exteriores. Esse Maya externo é que não nos possibilita perceber a atuação desses seres em tudo aquilo que a gente considera realidade material objetiva, tudo aquilo que a gente percebe com os 5 sentidos, todos os 4 elementos físicos e um elemento etérico que é base de todos eles e que a gente já não vê, mas que são preservados na medicina chinesa, são preservados no Ayurveda como éter, e que hoje a ciência começa a gradualmente trazer, falando de física quântica, falando das partes constituintes do átomo, indo além de prótons, nêutrons e elétrons, onde ela já percebe que tudo são forças. Então existem esses 2 Mayas, o Maya exterior e o Maya interior. Então essas forças que foram resultantes da luta de Kartikeya, cortando o grande dragão, o Asura, ao meio, formaram o que a gente chama de eclipse lunar. O eclipse tem uma órbita, que é uma órbita ascendente, e outra órbita descendente do eclipse. Isso é tratado assim pela astronomia. E eles são planetas fantasmas porque eles não existem. É a órbita que vai gerar os eclipses e ela passa por um cálculo matemático e ela tem uma, vou chamar de elíptica, como a dos planetas. 2 delas. E isso é chamado de, na nossa linguagem ocidental, é o nódulo lunar norte, que corresponde a Rahu, e o nódulo lunar sul, que corresponde a Ketu. Na astrologia chinesa, a relação também é direta, porque eles vão ser chamados, o nódulo lunar norte, de cabeça do dragão e o nódulo lunar sul de cauda do dragão, numa referência direta também a isso que ficou guardado como uma história, uma mitologia nos Vedas. A história de um evento espiritual transformado em imagens, para que ele possa ser guardado ao longo do tempo, mesmo enquanto a gente não compreende, possa ser passado de geração em geração, e aí com um pouco mais de conhecimento espiritual, um pouco mais de estudo, ou com um pouco mais de clarividência, tudo isso é restaurado para o conhecimento do ser humano. Então, esses 2 planetas, eles vão então criar o eclipse. E o que é o eclipse? Segundo a astrologia védica e em outras referências, o eclipse ele é o momento da influência máxima desses seres sobre a humanidade, ou sobre povos, ou sobre indivíduos. Cada indivíduo tem o seu mapa astral e pode ser medido no mapa astral qual é o momento da maior influência desses planetas. Os povos também têm o seu mapa e a humanidade como um todo, a Terra, também tem o seu mapa astral e é possível ser medido no mapa astral da Terra quando a atuação desses planetas vão ter a maior intensidade.
E isso é guardado por muitas tradições e até mesmo nos contos de fadas. Quando a gente pensa no conto do Chapeuzinho Vermelho, o conto do Chapeuzinho Vermelho é só uma adaptação que ocorreu ao longo do tempo dessa mesma história de Kartikeya e das Pleiades, e de Rahu e de Ketu. Sempre que a gente pensa no lobo, esse lobo representa Rahu, um lobo preto, escuro, como um eclipse. É a representação desse ser imageticamente em muitas lendas, histórias e até na ficção atual a gente pode fazer essa relação. Ao passo que, por exemplo, o vampiro é relacionado à atuação de Ketu. Mas voltando ao Chapeuzinho Vermelho, numa das versões desta história, o que existe não é a Chapeuzinho Vermelho, mas um lobo que come 7 ovelhinhas. E aí vem o caçador e corta a barriga do lobo e tira de lá as 7 ovelhinhas. Essas 7 ovelhinhas são a representação imagética nessa história das Pleiades. As Pleiades são 7 estrelas. E aí, essa manifestação do caçador libertando as Pleiades que foram engolidas pelo lobo é a mesma representação da vitória de Kartikeya sobre o Asura, cortando ele em 2. E há muito mais do que isso. Esse caçador, ele, na realidade, está representado também no céu, nas constelações, pela constelação de Órion. Órion é o caçador, Órion é o guerreiro, é a constelação que a gente conhece aqui no Brasil pelas 3 Marias. As 3 Marias são as 3 estrelas que estão no cinturão de Órion nos céus. Elas representam as 3 Sofias cósmicas, ou as 3 Marias cósmicas, os 3 níveis da sabedoria cósmica, desde o nível da manifestação delas na Trindade Divina, no Manifesto, no nível da manifestação dela mais elevado nas hierarquias espirituais e também no nível de manifestação dessa sabedoria que pode chegar e ser acessível ao ser humano, do seu próprio nível, onde nós estamos hoje. E Órion é uma constelação que fica precisamente ao lado da constelação de Touro. Você tem Órion, depois você tem uma parte do touro que é a cabeça do touro, que é um triângulo no céu, que dá para a gente ver muito claramente, e nessa pontinha aqui a gente vê 2 estrelinhas na pontinha. E aí indo um pouco mais para cá, a gente vai ver como algo muito apagado no céu. Elas têm menos brilho porque estão muito distantes. A constelação das Pleiades, que em alguns momentos ela pode até parecer uma pequena seta, uma pontinha ali no céu, mas dá para ver direitinho. Então Pleiades, o triângulo do touro com as 2 estrelinhas aqui, e logo aqui a gente vai ver as 3 Marias e a configuração da constelação de Órion. Parece até eu brinco, parece uma panela no céu. As 3 Marias parecem a base de uma panela e elas têm um formato assim, ó, um negócio como se desse para pegar a panela. Desde criança, muito antes de saber da constelação de Órion, eu fazia essa relação. Enfim, então esse caçador que está ali do lado, é ele que vai resgatar as Pleiades dessas influências, ou dessa influência demoníaca do Asura, reduzindo o seu poder. E Órion representa também, e isso no momento atual, uma outra força celestial muito poderosa, e aí é uma outra relação com isso. Da constelação de Órion se manifesta
o ser que o cristianismo chama de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é aquele que venceu o dragão. É uma batalha que, segundo o conhecimento esotérico, mas que muitos chamam de lendas, mas é um conhecimento esotérico verdadeiro, São Miguel começa a lutar com o dragão nas montanhas na Itália. Eu preciso me recordar, mas se não me falha a memória, nos Alpes, mas eu não tenho certeza. Mas ele começa a lutar com o dragão ali na Itália e ele atravessa toda a Europa de leste a oeste e ele só vai derrotar o dragão na França, na costa da França. Se não me engano, a região ali se chama Normandia, mas pode ser que seja também a Bretanha, mas me parece que é a Normandia, onde fica o Monte Saint-Michel, o Castelo de São Michel, que fica nessa região na costa da França, mais ao norte da França. Então é ali que ele derrota o dragão. A mesma simbologia contida nos Vedas, a mesma simbologia contida no conto transformado da Chapeuzinho Vermelho. Todas as tradições, elas têm acesso às mesmas verdades espirituais, que ficou registrada da maneira mais adequada para o povo de uma época. E que agora, nessa nossa época em que a gente tem acesso a esse tipo de comunicação que a gente pode ter aqui, e acesso a muito conhecimento, e está registrado e fica disponível, a gente pode fazer essas correlações e trazer imagens que ajudam na transformação da nossa consciência, na nossa compreensão verdadeira sobre esses fenômenos. E há muito mais do que isso para que nós possamos compreender. Por exemplo, essa simbologia que traça uma trajetória terrena na luta na Itália até o Monte Saint-Michel, para que Micael derrote o dragão, Micael que é representado por Órion e que é também a força. O que é Micael? Vamos voltar um pedacinho aqui. Micael, ele é o ser espiritual, ou Arcanjo Miguel. Na antroposofia ele é chamado de Micael, que é o nome em alemão. Eu às vezes me refiro assim. Mas este Arcanjo Miguel é um ser que Micael significa aquele que é como o Cristo. Micael, em tudo o que ele faz como o Cristo faria, como o Cristo faz. Há uma perfeita identidade entre ambos. E ele assume esse papel de líder das forças celestiais na luta do bem contra o mal. Então vou dizer que é uma face guerreira do Cristo. O Cristo, leão da tribo de Judá, como consta no Evangelho de... Estou na dúvida aqui se é Marcos ou Mateus, mas vou falar que é de Marcos. Sim, o Evangelho de Marcos. Então Micael é esse ser celestial que luta contra o mal incessantemente. É ele que joga o dragão à terra. Micael vence esse dragão nos céus e lança esse dragão à terra. Nós estávamos falando agora há pouco do Maia da ilusão. O Rudolf Steiner vai dizer, antroposofia, que a gente não vê esse dragão que foi lançado à terra, porque esse dragão, ele é um ser fantasma, assim como se diz dos planetas Rahu e Ketu. Ele só atua na nossa alma. Esse dragão é um dos seres que, ao ser lançado à terra, atua na alma humana e é nosso desafio lutar com ele. E por isso a gente tem que recorrer às forças celestiais de Micael e de todas as hierarquias e ao Cristo para vencer essa batalha que é uma batalha na alma humana. Da luz contra as sombras, do bem contra o mal.
do certo e do errado. Então, Micael, ele é representado pela constelação de Órion. E essa jornada dele na Terra, era isso que eu estava dizendo antes de abrir o parênteses, na realidade ela existe como uma verdade espiritual. Isso realmente ocorreu porque o que se passa numa narrativa como essa, o que está se dizendo é que aquilo que aconteceu nos céus, como batalha espiritual, numa trajetória que ocorreu nos céus, de um ponto do espaço a outro, de uma estrela a outra, de uma constelação a outra, em relação ou não